Fala pessoal, tudo beleza? Vini aqui e hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre forças. Então, primeiramente, o que é uma força para essa disciplina que a gente está estudando? Uma força, ela vai ser algo que é uma grandeza vetorial, que tem módulo, intensidade, tem direção e tem sentido. Beleza. Intuitivamente, todo mundo sabe o que é uma força, Então, se eu tiver um obstáculo aqui, um anteparo, se eu empurrar esse anteparo, eu sei que eu estou realizando uma força sobre esse anteparo. E o objetivo nesta disciplina aqui nossa é manter esse anteparo em equilíbrio, mantê-lo parado. Então a gente vai fazer uma série de cálculos para ver quais são todos os esforços necessários para manter as coisas paradas ou estáticas, que é o objetivo da nossa disciplina. Uma coisa muito importante para a gente fazer é representar essas forças matematicamente e saber fazer operações com essas forças. Então agora a gente vai para a nossa lousa virtual para a gente aprender como que a gente mexe com essas forças matematicamente. Então vamos lá, pessoal. Agora eu vou ficar aqui no cantinho aqui embaixo e a gente vai falar um pouquinho sobre forças. Então uma força, como eu falei para vocês, ela é uma grandeza vetorial. O que significa ser uma grandeza vetorial? Significa que ela possui três características principais. Uma delas se chama módulo ou intensidade. A outra grandeza se chama direção. E a outra grandeza se chama sentido. Beleza. Como que eu trabalho com essas características da minha força? Primeiro eu preciso saber o que são essas características. Então agora eu vou desenhar aqui uma forcinha para vocês. E essa forcinha ela vai ter mais ou menos essa cara aqui. Eu vou desenhar ela na lousa, que é um plano, mas não necessariamente vai ser um plano. Essa força aqui, essa setinha aqui, esse vetor, pode estar em um campo tridimensional, não tem problema nenhum, certo? O que é o módulo dessa força? O módulo é simplesmente o tamanho. Esse tamanho aqui, ele é o módulo. Beleza. A direção e o sentido são duas grandezas que o pessoal confunde muito. Então, eu vou desenhar aqui algumas retas agora para facilitar a minha explicação. Pronto. Então, vocês estão vendo que essa seta aqui, que é a minha força, ela está sobre uma reta base, certo? Essa daqui vai ser a nossa reta base. E a reta base da força, ela é uma propriedade muito importante para a gente. Ela vai definir muitas coisas quando a gente for calcular momentos que estão relacionados à força. Então, a reta base, ela é exatamente a direção da força. Então, quando eu defino a direção de uma força, eu defino a reta base sobre a qual essa força atua. Por que eu preciso do sentido? Bom, porque sobre esta reta base aqui, essa força poderia estar apontando nesse sentido aqui, em diagonal subindo, como ela está, mas ela também poderia estar neste outro sentido aqui, diagonal para baixo. Se ela estivesse em diagonal para baixo, ela estaria no sentido oposto à força vermelha aqui. Aqui no caso eu vou apagar essa setinha verde aqui porque ela não está nesse sentido. Mas o sentido nada mais é do que o lado para o qual a força vai em cima da reta base. Então aqui na reta base ela podia estar indo para cima ou para baixo. Isso aqui, esse lado aqui para o qual a seta aponta é o nosso sentido da força. Beleza. Eu tenho uma propriedade interessantíssima que está relacionada com essa direção, que é essa reta base aqui, que se chama princípio da transmissibilidade. O que é o princípio da transmissibilidade? O princípio da transmissibilidade, ele diz o seguinte,
Imagina que você tem um corpo qualquer, então eu vou desenhar aqui embaixo um corpo que vem na minha cabeça. Vou desenhar aqui um retângulo. Vamos dizer que isso aqui é um bloco. E eu vou aplicar uma força neste bloco aqui. Então, eu vou aplicar uma forcinha assim. Aqui está minha força. Chamarei ela de F. Beleza. Apliquei essa força no meu bloco. O que o princípio da transmissibilidade diz? Essa força está sobre uma reta base. Então a reta base está aqui, ó. Vamos desenhar ela. Então está aqui a minha reta base. O que o princípio da transmissibilidade ele vai dizer? Ele vai dizer que esta força aqui, ela possui, lógico, um efeito sobre esse corpo aqui, pelo fato de estar sobre esta reta base, não pelo fato de estar sendo aplicada nesse ponto aqui. O que eu quero dizer com isso? Isso quer dizer que eu posso pegar essa força aqui que está em vermelho e eu posso deslizar essa força sobre a minha reta base. Eu posso aplicar ela aqui, por exemplo, ou eu posso aplicar ela aqui mais baixo, por exemplo. Tanto faz. Não precisa ser nesse ponto, mas ela precisa estar sobre esta reta base aqui. Quando eu faço isso com essa força, o que acontece? Ela possui o mesmo efeito que se eu estivesse aplicando essa força neste ponto aqui que a gente estava aplicando anteriormente. Né? Isso fica muito fácil de imaginar, por exemplo, se você imagina que isso daqui seja um carro. Então ele tem as suas rodinhas aqui, beleza. Imagina que você precisa empurrar ou você precisa puxar esse carro. Então, uma coisa que você pode fazer é aplicar essa força verde, que eu vou chamar de F2, e essa força verde está puxando o carro para a esquerda. Beleza, funciona, você vai puxar o carro para a esquerda. Agora, imagine que em vez de aplicar essa força F2 aqui, o que você fez? Você pegou uma corda, aqui está a sua corda, e você está puxando o seu carro com essa força F2 aplicada agora na corda e não mais no veículo. Você concorda que o efeito dessa força F2 aqui vai ser o mesmo sobre o veículo, não importa se você está aplicando ela nessa extremidade da corda ou se você está aplicando ela diretamente no veículo? Por que isso acontece? Acontece porque a força F2 está exatamente sobre a mesma reta base. A reta base aqui ela é representada por esta corda, beleza? Então, esse é o princípio da transmissibilidade. Eu posso mover uma força sobre a sua reta base sem alterar o efeito que ela causa no corpo. Eu tenho mais algumas coisas para mostrar para vocês nesse vídeo aqui. Uma delas é como que a gente faz para somar forças. Então vamos dizer o seguinte, ó. Eu tenho duas forcinhas, uma forcinha F que aponta para cá e uma forcinha G que aponta para cá, as duas sobre um plano aqui, sobre esse plano da nossa lousa. Beleza. Como que eu faço para calcular a soma dessas duas forças? Existe aquela regrinha, que é aquela regra do paralelepípedo, né? Então, eu vou pegar essa extremidade da força aqui, da força G, e vou traçar nela uma reta paralela à reta base da força F. Depois eu vou pegar a extremidade da força F e vou traçar nela uma reta paralela à reta base da força G. Vai dar algo mais ou menos assim. E aí eu vou unir os pontos entre as bases das forças F e G e o ponto onde essas duas retas que eu construí se cruzam. Então aqui, esta daqui é a soma das forças F e G, que nós vamos representar como F mais G. Isso é a soma de duas forças, tá? Para subtrair duas forças, é só você inverter o sentido de uma delas e somar com a outra. Aí você vai obter uma subtração. Mas a subtração já é algo que não é tão usual quanto uma soma. Quando a gente fala de forças, a gente sempre pensa em somas. Beleza. Então aqui aprendi a somar dois vetores. Bom, tem outras formas de fazer isso e essas outras formas são baseadas neste método do paralelogramo aqui, né? Por exemplo, se eu pegar só a força F, vamos redesenhar a força F aqui, ó. Mais ou menos parecido assim.
eu posso dizer que essa força F é composta pela soma de duas outras forças. Então, o que eu vou fazer? Eu vou traçar uma retinha horizontal aqui, ó. E uma retinha vertical aqui. E aí, o que eu vou fazer? Olha só, eu vou criar duas linhas tracejadas aqui. Uma horizontal e uma vertical. E eu vou dizer que esta força F aqui é composta por esta força aqui, mais esta força aqui. O que é uma verdade diretamente, porque a gente sabe a regra do paralelogramo. Olha só, essa força mais essa, montei o paralelogramo aqui, deu essa forçona do meio. Se eu somar essas duas forças vermelhas aqui, ó, montei o paralelogramo, que agora virou um retângulo, e vai dar a força F. Então, a soma dessas duas forças vai me resultar na força F. Essa forcinha de baixo aqui, propositalmente, eu vou chamar ela de Fx. E essa forcinha de cima, eu vou chamá-la propositalmente de Fy. Por quê? Porque a gente tem algo que se usa muito na engenharia, que se chama plano cartesiano. Olha só o plano cartesiano aqui, ó. No meu plano cartesiano, eu tenho um eixo x e um eixo y. E olha só, essa força F, ela pode ser decomposta em uma componente Fx e uma componente Fy. E essas duas componentes aqui vão me resultar na força F. E a componente Fx, ela é paralela ao eixo x, e a componente Fy é paralela ao eixo y. Esse processo que a gente fez aqui, de quebrar a força F em uma força Fx e uma força Fy, chama-se decomposição de uma força. Como que eu faço a decomposição de uma força? Eu faço assim, ó. Eu tenho aqui a força F, ela tem um tamanho F, e ela pode ser decomposta em duas componentes que eu vou desenhar até mais grossinho aqui, ó. Uma delas a gente sabe que está aqui e a outra a gente sabe que está por aqui, assim, ó. Esta componente de baixo é a componente Fx e essa componente de cima é a componente Fy. Legal. Eu tenho entre a força F e o eixo x um ângulo aqui que a gente pode chamar de alfa. Então, olha só, este vetor Fy aqui, ó, eu posso pegar esse vetor e, vamos ver se eu consigo, e transportei esse vetor para cá, ó. Então, eu criei um triângulo, Fx, Fy e F. E esse triângulo aqui, ele é um triângulo retângulo. Só para a gente não confundir as coisas. Eu puxei essa força Fy daqui para cá só para a gente montar esse triângulo retângulo. Eu não posso simplesmente deslocar uma força, se ela estiver aplicada em um corpo, eu não posso deslocar uma força fora da sua reta base sem alterar o efeito que ela causa no corpo. Isso a gente vai discutir em alguns vídeos mais para frente. Mas por agora, para questões geométricas, eu posso fazer esse deslocamento que não tem nenhum problema. Então, montei esse triângulo retângulo aqui, ó. A hipotenusa dele é F e os catetos são Fx e Fy. O que a gente sabe? A gente sabe que o seno do ângulo alfa, ele vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa. E o cosseno do ângulo alfa, ele é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, o que vai acontecer aqui? Se eu passar esse F multiplicando para os dois lados, eu vou descobrir que Fx, ele é F cosseno de alfa e Fy é F seno de alfa. Legal! Então, agora eu já sei decompor uma força, né? Eu sei que se eu tiver uma força em um plano, a componente horizontal dela vai ser
a intensidade dela, que multiplica o cosseno de alfa, e a componente vertical vai ser a intensidade dessa força, que multiplica o seno de alfa. Agora, por que é que a gente decompõe forças? Porque tem um jeito especial de somar as forças quando elas estão sobre a mesma reta base, né? Então, o que acontece? Essas forças FG aqui, elas estão sobre retas bases concorrentes, porém diferentes, não são a mesma reta base. Agora, por exemplo, se eu estiver aqui no meu carrinho, e se eu aplicar uma força G1 para cá, e depois eu aplicar uma força G2 também para cá, a gente sabe que a resultante dessas duas forças aqui vai ser uma forçona dada por G1 mais G2, intensidade G1 mais G2. Então é legal porque quando as forças estão sobre a mesma reta base, eu consigo somar essas duas forças como dois números, né? Então eu sei que G1, por exemplo, tem uma intensidade de 10 newtons, G2 15 newtons, G1 mais G2 vai ser 10 mais 15, que é 25 newtons. Eu sei isso, né? E eu já sei a reta base aqui, porque é a mesma reta base de G1 e de G2. Então, por que a gente faz a decomposição de forças? Porque se eu tenho forças como essas daqui, eu posso decompor essas forças, por exemplo, nas componentes horizontal e vertical, e depois eu posso somar as forças que atuam sobre cada componente. Então, olha só, se eu pegar essa força G e essa força F, eu tenho uma outra forma de representar elas que é bem mais legal. Olha só. Vou redesenhar aqui, ó. Eu tenho a força G, eu tenho a força F. Então tá aqui. F e G. Bom, eu quero somar essas forças aqui. Como que eu posso fazer a soma dessas forças? Eu vou precisar fazer uma formalização aqui, ó. Eu vou representar essas forças aqui utilizando vetores. Então, nada melhor do que eu ter vetores que têm um tamanho uniforme, um tamanho padrão, um tamanho 1 para eu poder representar essas forças. Então, olha só, eu vou desenhar os eixos aqui primeiro. Então, aqui os nossos eixos. X e Y. Sobre o eixo X, eu vou criar um vetorzinho de tamanho unitário que eu vou chamar de I. Ele tem um chapéuzinho assim, de propósito. E sobre o eixo Y, eu vou criar um outro vetor unitário aqui que tem um tamanho J, também com chapéuzinho. Beleza. O tamanho de IJ é 1. A única coisa que I e J fazem para mim é definir a direção X e a direção Y. Então, I é 1 na direção X, J é 1 na direção Y. Beleza. Vamos falar como representar esses vetores aqui, ó. O vetor F, agora a gente vai usar um pouquinho de formalismo, ele é um vetor. Então, eu vou representar ele com uma setinha. E o vetor G também é um vetor. I e J também são vetores, mas como eles são vetores especiais, que a gente chama de canônicos, eu não vou representar ele com a setinha, eu vou representar ele com esse chapeuzinho circunflexo aqui. O que vai acontecer? Toda vez que eu escrever uma grandeza com um vetorzinho em cima, ela é um vetor, ela não é um número. Então, ela tem que ser representada de uma forma vetorial. O F, o G, o I e o J são vetores, né? Então, como que eu represento, por exemplo, vamos pegar o I e o J. Eu gosto de fazer a representação com 3 coordenadas, porque aí fica igual para o caso tridimensional. O vetor I, ele é um vetor que possui 1 na direção X, 0 na direção Y e 0 na direção Z. E o vetor J, ele é um vetor que possui 1 na direção Y, 0 em X e 0 em Z. Tem esse vetor para a direção Z, também é o vetor K. Ele fica 0, 0, 1. Beleza. Como que eu represento F? F, que é vetor, é dado por um número
fx, isso aqui é um número, não é um vetor, na direção y, que é a direção x, mais fy na direção j. Bom, eu posso expandir isso daqui, né? Eu posso fazer fx que multiplica 1, 0, 0, mais fy que multiplica 0, 1, 0. Aqui é número vezes vetor, é uma multiplicação simples. Então, o número vai multiplicar todos os algarismos aqui do vetor. Então, esse primeiro vetor aqui vai ser fx vezes 1, fx vezes 0, fx vezes 0. Isso daqui é fx 0 e 0, mais fy vezes 0, fy vezes 1, fy vezes 0. Então, 0, fy e 0. Então, a minha força F, ela pode ser representada como fx, fy e 0. Tá aqui. Se ela tivesse alguma componente em z, essa componente em z apareceria aqui no lugar desse 0 aqui embaixo. Analogamente, a força G, ela é dada por gx, gy e 0, igualzinho o processo de F. Se eu for somar essas duas forças, F com G, agora eu posso fazer isso aqui matematicamente. Eu posso fazer assim, ó, F mais G é igual a Fx, Fy 0 mais Gx, Gy e 0. Como que eu somo dois vetores? Eu somo só as componentes, né? Uma a uma. Fx mais Gx, Fy mais Gy e 0. Olha só, somei. Ou se eu fosse somar nessa outra notação aqui com os vetores canônicos, ficaria o quê? F mais G igual a fxi mais fyj mais gxi mais gyj. Eu consigo tirar os i's e os j's em evidência aqui. Isso aqui me daria fx mais gxi mais fy mais gyj. Pronto. Olha só. Assim é a forma que eu somo vetores matematicamente. Então eu posso fazer por coordenadas, assim bonitinho, ou eu posso fazer nessa outra notação aqui, que é a notação canônica. E como que a gente acaba somando vetores? Somando só as coordenadas. Olha só. Essa força aqui agora ela é dada por duas coordenadas, fx e fy. Essa outra força é dada por duas coordenadas, gx e gy. Como que eu somo elas? Coordenada a coordenada. Por isso que é tão importante a gente saber decompor as forças, porque quando eu sei decompor as forças, eu sei calcular cada uma das coordenadas da minha força. E aí eu consigo trabalhar matematicamente com ela. Isso é muito importante porque nessa disciplina aqui, a gente vai fazer somatória de forças em determinadas direções. E o que é fazer uma somatória de forças em uma direção? Eu vou pegar uma reta base, que não precisa ser nem a reta x nem a reta y, pode ser qualquer reta base em qualquer inclinação. Então está aqui minha reta base tracejadinha. Eu vou ter algumas forças atuando sobre o meu corpo. Então vamos dizer que eu tenho uma força para cá, outra força para cá, sei lá, várias forças. E eu vou querer somar estas forças aqui sobre esta reta base. Repare que eu consigo definir ângulos das forças com a reta base. Se eu consigo definir ângulos, eu consigo definir as componentes dessa força na direção da reta base e eu consigo somar essas componentes para fazer o equilíbrio das minhas forças. Beleza, pessoal? Era isso que eu queria passar nesse vídeo para vocês. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.